Entrou? Boa noite, pessoal! Estamos aqui com mais um bate-papo com o Nuno. Hoje o tema da nossa live vai ser os gatos e a obsessão pela imagem. Olha que tema bacana. Chimiguinho já está ali em cima no degrau, já está a posto, poder parecer que é o nosso mais exibido, o nosso Mauricinho, vamos dizer assim. O Milico está ali pintando com o Mike, já quase tombaram o telefone aqui, daqui a pouco vou ter que pegar ele. E o Nonô tá por aí, só observando. Tá rodando, tá fiscalizando. Tá só fiscalizando, vendo se vai dar tudo certo, né? A gente tá aqui toda segunda, quarta e sexta, né? Aí para as 20h04. Eu sou a mamãe Laura, esse é o Ítalo, né? Isso, Popeye. Popeye. Nossos 4 bichinhos peludos que nós chamamos de filhos, para quem ainda não conhece, quem tá chegando agora. É o Manolo, que a gente chama de Manolinho, nosso primogênito. O Malibu, que é o que está aqui em cima, que a gente chama de Chimiguinho. Depois vem o Milico, que é o nosso albino, nosso branquelo, lindão. E por último vem o Mike, que a gente chama de Pretinho do Borogodó. Que eu era doido pra ter um pretinho, né? Pretinho do Borogodó, aquelas patinhas dele, coisa mais linda que as patinhas dele pretinhas. Então é isso, pessoal, vamos nós a mais um programa Bate-Papo com o Nonô. E o tema, né, Ito? Vamos começar falando. Isso, os gatos e a obsessão com a imagem perfeita. Lembrando, pessoal, que compartilha essa live, compartilha com seus amigos, divulga bastante, pede para o pessoal seguir o canal do YouTube deles, Manolo Gato, tá? Temos o Facebook também. Manolo Manolinho, e o Instagram, Manolo Manolinho também. Manolo Underline Manolinho. Manolo Underline Manolinho, tá bom? Segue a gente aí nos 3 canais, dê essa moral, divulga aí as nossas lives, que para alguém esse conteúdo vai ser importante, tá bom? Isso aí é fundamental pra gente. E hoje a gente vai falar sobre a obsessão pela da imagem perfeita. Primeiramente, eles vão perguntar, né, qual seria o link que teria, né, entre gatos e a imagem perfeita. Então a gente vai falar um pouco o que a gente quer dizer com a imagem perfeita, a gente vai falar um pouco sobre a obsessão por essa imagem perfeita, se é bom, se não é boa, Isso. e o link disso com os gatos, com os outros animais. Será que eles têm obsessão pela imagem perfeita, ou eles sabem o que é a imagem perfeita? Então é o tema da nossa live hoje sobre isso. Alertar um pouco vocês sobre esse comportamento, vocês vão ver que temos um bate-papo interessante aí. Bem bacana, Isso pessoal. aí, então, Acompanha aí. Então, o que seria inicialmente a imagem perfeita? A imagem perfeita é algo um pouco subjetivo, né? Isso. Como a gente define a imagem perfeita, o que seria uma imagem perfeita? Para um, vai ser uma coisa, para outro, vai ser outra. Bem basicamente falando, vamos dizer assim, uma mesma imagem, uns vão achar muito bacana uma fotografia, por exemplo. Independente de questão de resolução e tal, mas a imagem que aquela fotografia captura, para uns vai ser, poxa, nossa, lindo, maravilhoso, para outros vão achar, não, bonito sim, mas não é essa coisa toda. Vai depender do ponto de vista, né, de Isso, cada um. depende do ponto de vista também de cada um. Então a imagem perfeita que a gente quer trazer aqui, pessoal, é a imagem nossa. Nós temos uma imagem que todo mundo vê. E nós temos uma imagem que a gente vê sobre nós mesmos. Então quando a gente está de frente com um espelho, nem sempre o que a gente vê refletido no espelho é exatamente aquilo que a gente está se mostrando. Às vezes as pessoas veem com pequenas distorções ou com muitas distorções. E é isso que a gente vai abordar aqui hoje com vocês, sobre isso. A imagem perfeita é exatamente isso. Será que a gente tem obsessão pela imagem perfeita? Ou a gente também não tem um desapego com a imagem perfeita, que seria o outro extremo, o extremo oposto da obsessão? A gente classificaria, né, como esse desinteresse. Desapego. O desapego mesmo. Pelo cuidado. Não tô nem aí, pelo cuidado. Então, o que seria uma definição de imagem perfeita é essa. É quando você se olha para o espelho, vê a sua imagem ali, você está satisfeito, você não está satisfeito. A gente está sempre buscando uma melhora, seja uma melhora, a gente sempre busca uma melhora física, né? Uma melhora de saúde, uma melhora, uma qualidade intelectual, mental, psicológica, mas também de aparência, de físico. Às vezes as pessoas querem, tem gente que não gosta
mas tem gente que gosta de fazer artes marciais, de praticar algum tipo de musculação, cuidar do corpo crossfit, que está né? muito na moda, está crescendo demais. Então é óbvio que inicialmente tem a questão da saúde, de se manter ativo, faz bem para a mente, faz bem para o psicológico, mas também tem tudo a ver com a estética também. A pessoa quer olhar no espelho e quer ver o que ela acha do bem-estar. Então o que a gente vem traçando aqui é exatamente isso, a preocupação com esse limite, né, de se entender o que é obsessão e o que não é obsessão. Então, aí você falou na questão também do crossfit, das outras questões, mais pro lado saudável, mas tem pessoas também que acabam fazendo cirurgias plásticas, né? Pessoas que mexem no semblante, que mexem no corpo, seja com silicone, seja com ajuste aqui, outro ajuste dali, que aí acaba sendo um pouco, se não tiver um certo equilíbrio, né? Acaba sendo um pouco uma obsessão pela imagem perfeita, né? E aí, como que a gente vai traçar isso com os gatos, né? Vamos deixar aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Exatamente. O que tem a ver a questão da obsessão pela imagem perfeita com os gatos? A gente vai estar traçando um link bem bacana para vocês aí. Oi, Vilma, tudo bom? Boa noite, amor, seja bem-vinda. Então, pessoal, a gente traça isso, traçando mais um parâmetro aqui para vocês. O que a gente chama de autoestima seria um equilíbrio. Isso. Então, a autoestima estaria no meio ali, no equilíbrio, em que a pessoa se preocupa com a sua imagem e, no extremo, a gente teria a obsessão, a pessoa que se preocupa demais com a imagem, começa a fazer intervenções de maneira excessiva, que causa até um prejuízo para a saúde, ou aquela pessoa que tem o outro extremo negativo, que é o desapego, aquela pessoa que não está nem aí, deixa o cabelo crescer de qualquer jeito, não cuida, né? desleixada, fica com doença de pele, não está nem aí, o cabelo está com piolho, não está nem aí, está com o dente ruim, não está nem aí, então, enfim, é um desapego total pela imagem. Então, a gente tem esses três níveis, que a gente fala dos três níveis da imagem perfeita, vamos dizer assim, tá? E tem também os tipos de imagem perfeita. A gente sabe que tem graus. O que seriam esses tipos de imagem perfeita? São as pessoas que trabalham com a própria imagem. Então, as pessoas que, de repente, são atletas, que estão na mídia, se expondo na mídia. Modelos, principalmente. As pessoas que trabalham com televisão, jornal, âncoras de jornal. Então, tem que se preocupar com uma aparência. E aí é que a gente aborda. Essas pessoas têm uma obsessão pela aparência, pela imagem perfeita, ou apenas uma autoestima, um cuidado, exatamente. E é isso que a gente vem observando aqui. A gente quer que vocês passem a reparar isso também, quem não repara. É esse equilíbrio que a gente tem que ter. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Por exemplo, vamos dizer, a questão da imagem perfeita. Nós temos também, não só os profissionais que trabalham, mas a própria pessoa no seu ambiente de trabalho. Às vezes você em casa, você fica mais desleixado, mais largado. O nosso Manu aí aparecendo na live. Chegou, Nano! O pessoal do YouTube não consegue ver aqui, porque ele passa por trás do computador, mas do Instagram o pessoal está vendo aqui. Consegue ver. A gente está transmitindo ao vivo pelas duas plataformas. Está transmitindo hoje, nós não conseguimos de novo probleminhas técnicos aí, que fica entre o computador e a cadeira, entendeu? A gente não conseguiu ainda transmitir nas três plataformas ainda ao mesmo tempo, mas quem sabe na próxima a gente vai conseguir. Então, pelo menos hoje a gente está transmitindo aí no YouTube e pelo Instagram. E pelo YouTube o pessoal consegue ver as orelhinhas de Chimiguinho. No YouTube o pessoal está vendo a orelhinha dele aqui em cima. Ah lá, apareceu. A cabecinha aparecendo aí. Então, voltando a falar a questão da imagem perfeita, né? Isso. Então, os gatos é obsessão pela imagem perfeita. Então nós temos os profissionais, que a gente tinha falado, jornalista, modelo fotográfico, pessoal de TV. Isso, exatamente. Como temos também a própria pessoa, nós, cidadãos comum. No ambiente de trabalho, nós temos uma imagem quando a gente vai para o trabalho. Dependendo do tipo de trabalho, tem trabalho até que você pode ir de maneira mais, a vestimenta mais informal. E de qualquer maneira, você tem que estar preocupado com a sua imagem. Como você se apresenta, né? Exatamente. Não é se moldar o que a sociedade quer, mas é você também transmitir aquela sua personalidade. Então, obviamente, se você está num ambiente coletivo e se você está num ambiente de trabalho, você tem uma imagem a transmitir, uma credibilidade, a passar uma personalidade. Então, a sua imagem é o seu cartão de visita.
Então você tem que estar preocupado com isso, não com exagero, não com desapego, mas você tem que ter cuidado de ter uma imagem que reflita o momento que você está, o ambiente que você está. Por exemplo, militarismo, tem que estar sempre com o cabelo cortado. A gente fala do asseio, né? então é sem barba, o pé do cabelo feito, o cabelo também sempre cortado. As mulheres de cabelo As preso, mulheres, né? A forma que se apresenta é exatamente, essa. é uma forma de prender o cabelo, tem que botar redinha ou sem a redinha, tem toda uma Tem forma. a cor do esmalte tamanho. também, né? Tem cores de esmalte que não podem ser cores extravagantes, Sim. brincos não podem ser brincos grandes, anéis, não pode ostentar muita coisa, isso é um padrão. Não estamos aqui discutindo o certo ou errado, mas é um padrão que existe Padrão de determinada imagem, né? padrão Que de se imagem apresenta. de uma determinada classe profissional. Até a roupa também, né? Tem que estar O bem uniforme alinhada, tem bem que ser bem alinhado, passada. sempre passado, sempre limpo. Então isso é importante. Então por isso que a gente fala, não é uma questão trivial. A gente fala, a imagem perfeita, mas ninguém está preocupado. Será que ninguém está preocupado? Isso no nosso dia a dia acontece o tempo todo. E quando a gente não para perceber isso, o que acontece? A gente começa a ter problemas no nosso dia a dia. Por que a gente vem trazendo esses conteúdos aqui para vocês? A gente quer mostrar para vocês que cada conteúdo desse, quando você começa a observar e mudar seu comportamento em relação a isso, você evita dissabores no seu dia a dia. Então isso evita que isso desencadeie frustrações, e essas frustrações vão potencializar uma crise de ansiedade, né, algum desânimo, e isso é uma crise do pânico. Uma baixa autoestima também, Baixa né? autoestima, você fica Se completamente comparando. chateado, exatamente. Então às vezes você não tem esse cuidado, e no trabalho você está sempre sendo chamado a atenção, porque você está de repente com um sapato sujo, você está com um uniforme sujo, Uma você está roupa desleixado, vai amassada. ficar amassado. Passa uma desorganização. A gente fala aqui no militarismo que isso é levado muito mais a sério, a ferro e fogo, mas no ambiente de trabalho também. Obviamente tem algumas empresas que são mais despojadas, que não têm uniforme. Sim. As pessoas podem ir de bermuda, de chinelo, mais à vontade, camiseta e tal. Mas mesmo assim você não vai para lá, apesar de ter a moda também do rasgado, né? Mas você não fica sem camisa num ambiente de trabalho desse. Tem uma certa liberdade, mas não tem uma liberação geral. Por O quê? setor jurídico também, O né? setor jurídico tem uma formalidade maior, terno e gravata. Aqui no Rio de Janeiro, no verão, tem até uma concessão maior para que os advogados não usem gravata, não usem o paletó, somente às vezes a audiência, que é onde tem um ambiente climatizado, possam usar a camisa social de baixo com manga curta, sem ser aquela manga comprida, enfim. Algumas medidas que ajudam os profissionais que trabalham no dia a dia. Então, Tem seu valor, tem né? seu valor. Então, qual é a observação que a gente faz? Se você observa isso, você se adequa a isso, se atenta, você evita frustrações. Evitando frustrações é mais uma coisinha que você tira da sua lista de problemas que acontecem no seu dia a dia. O tempo todo na nossa vida acontecem problemas e a gente está sempre resolvendo problemas. Nossa vida é feita à base disso, de resolver problemas. Então, a forma como a gente encara a solução desses problemas é o que vai definir se a gente vai ter uma vida feliz, ou uma vida próspera ou não. Então, esse tema que a gente trouxe para vocês é exatamente isso. Trazer esse link com os animais, a gente vai falar para vocês a peculiaridade, a similaridade com relação a isso, e o mais importante é isso, o reflexo disso na vida de vocês. Isso é fundamental. E principalmente nós mulheres, né? A gente muitas vezes acaba ficando refém dessa questão do corpo perfeito, da imagem perfeita. Existem muito modinhas também, é uma roupa que está usando, a gente quer estar igual a todo mundo, é o corte de cabelo, o cabelo está bem alinhado, a roupa está bem vestida, né? Nós às vezes ficamos muito refém com essa questão da imagem perfeita que a sociedade acaba impondo, né? Querendo ou não, essa questão de imagem perfeita. E muitas vezes a gente se vê frustradas, porque a gente começa a olhar na internet, ver um monte de mulheres lindas, né? Com o corpo perfeito, tudo alinhadinho ali, só que aquilo demandou algo por trás que a gente não sabe. Às vezes você acha, nossa, que corpo lindo, mas já foi feito mais de 5 cirurgias, né? Nossa, o olho tem não sei o quê, tem gente que faz cirurgia no olho para aumentar o olho, para diminuir o olho, na China tem muito isso também, né? Aumentar, né? No caso de aumentar. Isso, e o sacrifício que foi feito lá atrás para ter essa imagem perfeita, né? Ter ficado ali numa mesa de cirurgia, poder afinar a cintura de tal forma. E às vezes a gente fica se cobrando, mas será que vale a pena a gente se cobrar tanto? Né? Será que vale a pena a gente ficar aí se comparando
É só olhar para si, começar a olhar um pouco mais para si. Todo mundo tem aí suas qualidades, né? Ah, fulano é assim, assado. O problema é cada ser é um ser único. Eu sou um ser único, Ivo é um ser único, você é um ser único do jeitinho que você é. Então não precisa ficar nessa cobrança, mas você pode o quê? Se cuidar. Ter o autocuidado para você manter a sua autoestima. Por isso que hoje a gente está falando dessa questão da obsessão, né? Que são dois extremos, ou obsessão, ou desleixo, ou desapego, e aí que a gente depois vai traçar o nosso equilíbrio. Como que a gente chega no equilíbrio para você não chegar a nenhum dos dois extremos. Por isso que a gente fez essa comparação com os gatos, né? Os gatos e a obsessão pela imagem perfeita. Será que eles têm obsessão pela imagem perfeita? Será que eles têm ali o equilíbrio? Ou será que eles têm o desapego da imagem? É aí que a gente vai traçar para vocês e ele agindo com vocês no dia a dia. Chimigo para a gente está descansando, cheio de sono. Então, assim, a gente pode traçar também, né? Alguns exemplos. Tem um caso que passou até na televisão agora recentemente sobre o Ken humano. Verdade. Que ele está até deixando de trabalhar com esse personagem, né? Que trouxe fama para ele, trouxe dinheiro, enfim. Eu não lembro agora o nome do ator que representa o Ken humano, mas é uma pessoa que fez inúmeras intervenções estéticas no corpo, exageradas para ficar parecido com um personagem, com um boneco, né? Quem não sabe, o Ken humano, é um boneco que representa o namorado da Barbie, né? Que é uma boneca famosa. Então, assim, o Ken, Ken humano, né? Um brasileiro que começou a fazer procedimentos estéticos no rosto, no corpo, para ficar inúmeros, para poder ficar parecido com esse boneco, com esse personagem. Com base nisso, ele conseguiu trabalhos de modelo, né, de representação, festas, enfim. Tem o seu valor. Mas até que ponto isso afeta a própria personalidade da pessoa? Ele acabou perdendo um pouco a identidade. Perde a sua identidade, exatamente. Perde a sua identidade, a pessoa fica escrava da beleza. A gente tem uma outra personalidade nossa conhecida que faz inúmeros procedimentos, que é a Gretchen. Verdade. Será que a Gretchen precisava fazer tantos procedimentos estéticos como fez? Nós estamos aqui entrando no mérito, julgando, né, o que é certo e o que é errado. Tem pessoas que gostam, fazem, podem, está no direito dela, você não está julgando. Mas um exemplo, né, de obsessão pela imagem perfeita. Pode ser enquadrada como um exemplo de obsessão. Por quê? A velhice é algo que vem para todos nós. A gente é obrigado, a gente tem que aceitar isso. Então, quanto mais a gente aceita as coisas que a vida coloca na nossa frente, a gente se lidar melhor com isso e a gente vai ter menos frustrações. E tendo menos frustrações, a gente tem menos possibilidade de desenvolver doenças. Então, essa é a fórmula mágica, vamos dizer assim, para a gente começar a ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então ela poderia ter exagerado menos. Ela sempre foi uma pessoa bonita, a filha dela também é uma pessoa bonita. Sim. E aí fica num exagero. Uma coisa, isso reflete também, por exemplo, em adolescentes. Tem adolescentes que já querem fazer procedimentos estéticos cedo demais. Ainda estão construindo a fisionomia ainda, né? Exatamente, a adolescência, se você for reparar, é o momento em que a pessoa está na sua fase pior de imagem, transformação, espinha, você fica com o ombro pontudo, os braços desproporcional em relação ao corpo, porque você está crescendo, você está esticando, dependendo da família também, tem famílias que tem pessoas mais altas, mais magras. O Chimiguinho, a situação dele. Aí. Essa indecência aí, meu filho, está pagando nudes. Entendeu? Então, assim, acontecem essas coisas. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, quando a gente já tem essa discussão traçada na nossa cabeça, discute isso dentro da nossa família, você vai colocar isso na mente dessa adolescente que quer fazer uma intervenção e que às vezes não é o momento. Uma coisa é intervenção por questão de saúde. Isso. Às vezes você quer fazer uma correção no nariz porque tem um problema de septo. Então é uma questão de saúde, de respiração, é uma coisa. Aí aproveita, exatamente. Aí aproveita que já está fazendo o procedimento e aí mexe o nariz para colocar um pouquinho mais para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, para o outro, sei lá, afinar, enfim, que é o geralmente que as crianças querem, né? Os adolescentes querem preocupação com a imagem. Mas às vezes já se quer fazer uma cirurgia
estética, para afinar a cintura, amassando o rosto, cedo demais. Às vezes quer botar um silicone cedo demais, por mais que a família não tenha, as mulheres não tenham muito seio avantajado, mas espera mais um pouco, deixa chegar com 18 anos, 19 anos, 20 anos, né? Vai devagar. Então, lidar com isso é muito importante. Saber dizer não também é muito importante. Então, a partir do momento que a gente começa a aceitar os nãos e a se comportar com relação a isso, a entender o porquê daquele não, a gente tem uma qualidade de vida maior. É chegar no equilíbrio, né? Exatamente, tudo na vida é um equilíbrio. A vida dá muito mais não pra gente do que sim, você pode ter certeza, você pode conversar com qualquer um, seja pessoas que tenham, às vezes as pessoas confundem, né? Acham que tendo uma condição financeira boa, a pessoa vai ter menos problemas. Mas pergunta para quem tem uma condição financeira boa, muitas vezes uma condição financeira desde berço, se ela não tem problema. Tem problemas às vezes diferentes dos nossos. Sim, graus diferentes. Graus diferentes, mas ela vai ter problema. Ela vai ter crise existencial também, ela vai ter problemas. O problema de saúde não impede, por mais que ela tenha condições de ter os melhores médicos à disposição, os melhores remédios, a melhor alimentação. Tudo isso de autoestima. Mas também, pode ter, exatamente. Então por que isso? Porque um simples tema de uma live dessa aqui, se é conversado isso com o seio familiar, juntando com seus filhinhos, trazendo um bate-papo agradável sobre isso, você começa a debater sobre esse tipo de assunto e começa a identificar na sua família se você tem alguém tendenciando para um lado ou para o outro, para a obsessão ou para o desapego total. Quem quer também que tem um filho ou uma filha, que de repente não está nem aí, está sempre desleixado, cabelo embolado, não gosta de tomar muito banho, está sempre desarrumado, está sempre amassado, está sempre de cara emburrada. Ninguém gosta, isso não é bom para o relacionamento. Sim, dia a dia. Quando a gente cresce, a gente entende que independente do que você estude, do que você se forme, do que você queira ser para a sua vida, uma das coisas mais importantes para você atingir o sucesso que você quer, a sua condição de vida que você quer, são os relacionamentos, é network. Viver em sociedade. Exatamente, né? você tem que estar sempre buscando relacionamentos. E relacionamentos sempre num degrau acima. Não que você vai deixar de se relacionar com pessoas do seu mesmo ciclo, de ciclos inferiores, mas você tem que estar sempre buscando aprender algo novo com pessoas que estão mais acima do desenvolvimento. E quanto mais evoluído a gente está, mais bem a gente vai estar com a nossa autoestima e ainda poder ajudar as pessoas. Exatamente. Então, quando você consegue essa realização, você multiplica isso, você multiplica na sua família, multiplica em diversos lugares. É o que muitas vezes um jogador de futebol faz. O jogador de futebol, ele sai ali, muitas vezes são crianças que vêm da comunidade, família pobre, o garoto é pobre, e ele tem um talento nato, consegue desenvolver, jogar em grandes clubes, e ele tem um sucesso financeiro astronômico, que ele consegue não só mudar a vida dele, mas ele muda a vida da família inteira. Verdade. Agora, será que esse dinheiro vai realmente dar uma qualidade de vida para a família inteira? Depende. Se a família tem esse tipo de discussão que a gente está trazendo aqui, tem uma grande probabilidade de dar certo. Mas se não tiver, o que vai acontecer? Uma mudança de vida muito rápida. Os problemas vão continuar existindo, ela só vai sair de uma casa humilde para uma mansão. Mas o comportamento, a mentalidade, as atitudes vão continuar as mesmas, vai ter problema. Se ela tinha problema onde ela morava, lá na periferia, num bairro mais humilde, ela vai continuar tendo problema quando ela for para um bairro nobre, para um condomínio, vai ter problema com as pessoas, não vai respeitar as pessoas do mesmo jeito. Talvez até se agrade no comportamento que ela tinha, que estava ali mais camuflado pela condição financeira, quando ela passa a ter uma condição melhor, ela até aflora aquele comportamento que ela não esboçava antes. E a gente vê até o famoso rica vírus, né? O pessoal brinca, muitas pessoas que não tinham tanta uma condição tão boa financeira, né? E aí passam a ter, e já se cuidam, já mexem no cabelo, já mexem na autoestima, começam a ter acesso a certas coisas. Só que o problema é quando passam dos limites, né? Como já começa a ter acesso a muita coisa, acaba passando dos limites. Isso. Mas é claro, muita gente também consegue o equilíbrio. A gente vê muitas mulheres aí que não eram tão, vou botar assim, bonitas, vamos dizer assim, tão cuidadas. Bonito todo mundo é, os olhos de Deus, né? Não eram tão cuidados, não tinham essa questão da autoestima ali, não tinha essa questão do autocuidado, né? E acabou passando a ter e consegue alcançar o equilíbrio, que é o que a gente
gente está propondo aqui, né? Porque a gente está falando dos dois extremos, que é o desapego total da autoimagem, né? E a obsessão pela imagem perfeita. E a gente está aqui querendo traçar, né? A gente está traçando para vocês esse equilíbrio, que não chega a ser nem a obsessão, nem o desapego. Isso, a Vilma trouxe um exemplo aqui também bacana pra gente, sobre as sobrancelhas das mulheres, né? Verdade. Todo mundo agora quer ter o mesmo tipo de sobrancelha, tudo igual. E é verdade, Vilma. Essa é uma discussão que a gente tem que ter. A sobrancelha é um elemento importante na harmonia do nosso rosto, muito importante. Né? Mas até que ponto você ficar desenhando, fazer tatuagem na sobrancelha, fica aquela sobrancelha gigantesca, forte demais, artificial, será que a expressão sempre é a mesma? Isso é questão de autoestima. Como eu falei, a gente não está aqui fazendo qualquer pré-julgamento, mas será que na natureza os animais têm essa oportunidade de fazer essas mudanças? Traçando com os animais. Os animais, eles têm a oportunidade de mudar, e como eles não têm essa oportunidade de fazer essas mudanças, eles ficam com a autoestima dele mais baixa? Será que a gente tem como medir isso nos animais? No comportamento, ficam frustrados? Tem crise de ansiedade por causa disso? Não sei, eu acredito que não. Pelo que a gente observa, pelo que a gente vê, acredito que não. A gente tem exemplos até de animais que são mutilados por acidente. Outro dia eu estava até indo no pet shop onde eu compro ração, medicamentos para os nossos filhotes aqui. E eu estava conversando com uma atendente lá e ela estava me contando dos filhotes que ela também tem, de gato, que ela adotou. Ela mostrou uma gatinha que ela adotou e que ela tinha uma doença na vista. Não sei se era fungo, alguma coisa na rua, não sei se foi briga, mordida de cachorro, não sei. Mas estava muito em estado muito avançado, porque ela estava abandonada na rua e quando ela viu, ela resgatou e cuidou daquela gatinha. E ela se recuperou, e depois ela mostrou a foto de como ela pegou e depois mostrou as fotos dela já saudável. E eu perguntei, e aí, o comportamento dela em casa, com os outros animais, não dá normal, ela age normal, super saudável. Então assim, ela está sem um olho, né? O rostinho dela está com um buraco, assim, tá cortado, machucou, né? Não foi só o olho que saiu, a parte aqui em volta do rosto também, o focinho dela também dilacerou um pouco, assim, vamos dizer assim, deformou um pouco. E nem por isso ela deixa de ter uma vida dela normal, de gata, de fazer as coisas que ela tem que fazer. Praticar a atitude dela. Então é isso que a gente tem importante, é isso que a gente quer trazer para todos nós. Então o ser humano tem que aprender um pouco isso com os animais. Problemas todos nós passamos. Então tem gente que tem algum problema já de nascença, tem pessoas que adquirem problemas ao longo da vida, acidentes, enfim, várias coisas. Mas quando a gente se adapta e reconhece que aquilo não vai mudar o que a gente consegue prosseguir com a nossa vida. Essa é a intenção. Não muda a nossa essência. Então essa é a nossa razão de estar trazendo esse tema aqui hoje para vocês. Tá? Então, fazendo essa analogia com os animais, né? Eles não têm essa preocupação com a imagem perfeita. Então. A gente vê aí um exemplo que nós estamos tratando dos gatos, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, um pavão, ele abre lá aquelas penas deles lindas, maravilhosas, mas é com um momento de acasalamento. É o dote que ele tem que ele apresenta ali para aquela fêmea naquele momento. E já é um bonito por natureza, é a beleza dele, é um ser único. E ele apresenta naquele momento. O pavão não fica se questionando se a pena dele tem menos cor ou mais cor que o outro pavão, ou se as penas dele estão maiores ou menores que o outro pavão. Ele usa o que ele tem, ele usa o recurso que ele tem. A gente tem pássaros também que fazem a dança, aquela dança toda bonita, toda enfeitada para poder atrair a fêmea, é o recurso que ele tem. Então todos nós temos nossas qualidades. O ideal é a gente fazer o quê? A gente ter o autocuidado, a gente não chegar a nenhum extremo. E a gente aprende muito como, que a gente tem sempre falado aqui, observando a natureza. E nesse caso, se conectando com a natureza e observando os animais, né? Agora a gente falando dos gatos. Os gatos têm obsessão pela imagem? Jamais. Tá aí o exemplo da gatinha que perdeu o olho, não deixou de ter a atitude dela de brincar, de se alimentar, de correr. Fez tudo como uma gata normal faz. A gente vê exemplos na internet aí de cachorro sem as patinhas da frente, que andam um pouco se arrastando, com um pouco de dificuldade, mas quando estão junto com outros animais, eles brincam tranquilamente. Eles não ficam se questionando,
outro não tem, eu tenho menos patas que o outro. Olha como que os animais são soberanos, né, Ito? Aqui no bairro a gente tem um exemplo disso, a gente tem um cachorrinho aqui que não tem uma pata dianteira, acho que é a esquerda ou a direita, que ele não tem. E ele sai, a dona deixa ele sair, ele gosta de ir para a rua, inclusive. Ele vai na rua e roda, passa na casa dos vizinhos, brinca animado pra caramba, a galera, todo mundo conhece ele, brinca com ele. E um cachorro extremamente animado. Perfeito, saudável. Exatamente. Então, essa observação é importante. Por isso que a gente traz. Às vezes traz um tema desse que vocês acham que não tem muita ligação, mas tem uma ligação perfeita com os animais. A gente quer trazer essa conexão, a gente tem que estar sempre observando a natureza, sempre se espelhando na natureza, e isso reflete na nossa vida, isso traz uma melhoria para a gente. Os gatos têm até uma forma de serem vaidosos, vamos dizer assim. Vivem se lambendo, se cuidando. Então poderia até a gente trazer uma interpretação de que o gato tem uma obsessão pela imagem perfeita dele. Mas a gente acredita que não. Por que a gente acredita que não? Primeiro porque o gato tem esse comportamento, porque é um comportamento ancestral que está no gene dele, porque ele é um caçador nato, ele é um carnívoro. Então, quando ele come a caça dele, obviamente ele suja, porque ele tem que matar o animal e tem que comer o animal. Então ele acaba se sujando com o sangue do animal, com a sujeira da onde o animal estava, terra, grama, o que seja. Então ele faz depois, que é aquilo que a gente já comentou aqui, o ciclo circadiano dele, que é um colhido, que é uma sigla para a gente ajudar a gravar. Seria ele caça, ele come, ele mata, ele limpa, depois ele dorme. Então nesse ciclo que ele segue, a parte da limpeza é fundamental para ele, para uma sobrevivência, não só para ele tirar o cheiro da caça do corpo dele, porque o gato sabe muito bem que ele está na metade ali da cadeia alimentar. Ele também tem predadores. Então quando ele caça, que ele se alimenta, ele tem que fazer o ritual de limpeza, não é por uma questão de estética ou de vaidade, mas é por uma questão de sobrevivência, para que ele não fique com o cheiro da caça e atraia outros animais predadores maiores contra ele. Então é uma questão de sobrevivência. Então a gente observando, se a gente não observar atentamente, às vezes a gente pode ter até a confusão de que o gato faz isso porque ele é vaidoso, ele gosta de estar sempre limpo, então não é bem assim, ele tem uma razão natural para agir daquela maneira, mas ele não age isso como uma obsessão. Até um alerta que a gente traz para quem está assistindo a gente: quando você vê um animal dentro da sua casa que começa a se lamber demais, ou um gato, no caso do gato se lambe, um cachorro se coçando demais, uma ave que de repente começa a se bicar no catena, ele provavelmente vai estar com algum problema de saúde. Desequilíbrio, né? Um desequilíbrio está acontecendo nele. Então você tem que levar ele no médico veterinário para analisar o que está acontecendo. Às vezes é um estresse, às vezes é uma alimentação mal adequada, ou às vezes é uma doença mesmo. Gatos, né, são muito sensíveis. Gatos têm, dependendo do tipo de alimentação que você dá, se você hidrata direito, ele tem uma tendência maior a desenvolver problemas renais, por exemplo. E os gatos têm uma característica também importante: eles não são animais que costumam transparecer muito, eles escondem um pouco os sentimentos. Não é igual o cachorro, né? Exatamente. O cachorro, como ele é um animal mais alegre, ele demonstra mais a felicidade. Quando o seu cachorro tem algum problema, você já vê logo que ele está um pouquinho cabisbaixo, já não vem tão animado como costumava vir nos outros dias. Então você, na hora, você percebe. O gato não. Como o gato está sempre na dele, dependendo do relacionamento que você tem, se você não fomenta essa gatitude nele, você deixa seu gato, de repente, aquele gato que a gente já falou aqui, aquele gato mais Gasparzinho, aquele gato que fica mais introvertido, escondido. Então ele é um gato que não te chama atenção, você gosta que ele fique lá também, que ele não te incomoda, desde que ele esteja comendo, bebendo a aguinha dele, fazendo um cocô no lugarzinho certo dele, para você estar tudo certo. Então, às vezes ele pode passar a sentir alguma coisa e você não vai perceber, porque ele não é de ficar miando, ele não vai vir para cima de você e ficar miando, se esfregando diferente, tentando te mostrar algo. É muito pelo contrário, ele faz isso quando a gente está doente. É mais fácil ele fazer isso quando a gente está com algum problema, que ele identifica e que quer avisar a gente. Então, às vezes ele tem esse comportamento. Sim. Mas quando ele está, ele fica quieto, ele não é muito de reclamar. Quando você realmente percebe uma mudança do comportamento dele, geralmente a doença já está no estágio já mais grave, né? Então acaba sendo problema. Então fica uma dica aí também pro pessoal, para poder estar sempre observando. Por isso que a gente fala sempre aqui, pessoal, ter um contato, ter um relacionamento, ter uma conexão com o seu gato, conexão com o seu gato, conexão com a natureza.
Isso é importante, porque o dia a dia, uma hora que tiver uma mudança, você vai perceber. E essa percepção pode ser a diferença entre a vida ou a morte do seu filho que você sempre ama, que você gosta bastante, que faz um bem para você, que faz um bem para a sua família. Então é muito importante você ter essa conexão, observação. Quando você faz isso, olha só o link que a gente está sempre fazendo. Quando você já tem o hábito de fazer isso com os seus filhos peludos, que a gente chama aqui, quando você tiver seus filhos sem pelo, você vai fazer também. Então, esse caso que a gente não tem ainda. A gente não tem, então a gente costuma dizer, quando a gente conversa com nossos amigos, a gente está fazendo um laboratório. A gente tem aqui 4 filhos, então a gente percebeu o que é ter um, o que é ter 2. Personalidade uma diferente uma da outra. Personalidade diferente. No terceiro a gente já falou, olha, 3 já está bom demais. Quando acabou tendo 4, eu falei, caramba, 4 é complicado. E a gente vê que 4 é complicado. Já começa a ficar mais tumultuado, começa a ter uma gestão de crise um pouco maior, você começa a ter que intervir mais, então dá mais trabalho. Então é um laboratório, óbvio, né, pessoal? A gente não está aqui comparando gatos com bebês, tá? Mas são experiências. Então isso traz uma bagagem para você. Então são princípios. Quando você aplica os princípios, quando você aplica uma metodologia, você vai aplicar em qualquer caso, por mais que eles sejam diferentes. Então, quando você tem princípios, quando você tem metodologias com seus gatos, você vai aplicar esses mesmos princípios, a mesma filosofia nos seus filhos. Então, o que vai acontecer? Se você consegue ser um bom pai, uma boa mãe com os seus gatos, é bem provável que você seja um bom pai, uma boa mãe com os seus filhos. Se você não for, é bem provável que você também não seja, e você às vezes não reconhece isso. Então, isso vai refletir lá na frente para o seu filho. De repente, seu filho começa a ficar mais agitado. É o que a gente sempre fala aqui. Quando a gente não está tendo um relacionamento muito bom com os nossos gatos, é por isso que às vezes eles estão agitados, eles começam a querer chamar a atenção, a derrubar as coisas. E o que as crianças fazem? Exatamente isso. Uma atenção mesmo. Quando a gente não está presente na vida dos nossos filhos, é exatamente isso que eles vão fazer. Eles não vão puxar o nosso braço e reclamar e falar, ó pai, e te dar uma lição de moral, olha, eu preciso do senhor mais em casa, eu preciso brincar mais. Não, ele não vai falar isso. Ele não entende isso da maneira clara como a gente é capaz de entender hoje. Ele sente, é diferente. Por isso a importância de a gente falar sempre aqui, repetir, essa conexão com os gatos. É você exercitar essa questão interna sua da energia, é você exercitar essa conexão, essa intuição. Isso é importante para os seus filhos. Você falar com os seus filhos pelo olhar, você falar com os seus filhos pelo sentimento. Isso é muito importante, antes mesmo de você começar a ter uma comunicação verbal, que muitas vezes você não consegue nem ter uma comunicação verbal saudável. Então, por isso que os assuntos têm tudo a ver, quando a gente traz aqui para vocês, tem sempre uma ligação importante com a nossa vida, nosso relacionamento com a nossa família. E é por isso que a gente sempre marca para vocês aqui a importância que isso traz quando vocês, a gente sempre bate nessa tecla. Um bom relacionamento seu com seus gatos, isso vai trazer uma grandiosidade de comportamento sua, isso vai trazer uma vida épica, uma vida extraordinária para você. Ser humano de alta performance. Você vai conseguir ser um ser humano de alta performance quando você começa a aplicar um pouco dessas ferramentas que a gente traz aqui para vocês com seus gatos. É um laboratório, é mais fácil. Você treinar a paternidade, a maternidade, a amizade com um gato é muito mais fácil do que você tentar com um bebê, uma criança sua. Envolve outros 1000 problemas. Você aprende com um e aplica depois no outro. Exatamente, você aprende com um e se aperfeiçoa para aplicar no outro. Por falar em aprender, a irmã também falou, a gente sempre tem muito que aprender com os animais, que são maravilhosos. Vamos todos. Exatamente. Verdade, porque a gente está falando essa questão da obsessão, né? Pela imagem perfeita. O gato acaba levando uma forma aí que tem obsessão pela imagem perfeita, mas não é de fato, isso aí faz parte daquele ciclo circadiano dele, dos ancestrais, que o Igor já falou aqui. E olha como que nós, seres humanos, né, a gente fica se prendendo a questões que, vamos dizer assim, que não vai mudar a nossa vida. A gente fica se prendendo à imagem perfeita, se comparando com outras pessoas, ou a gente tem outro extremo. Muitas pessoas são totalmente desleixadas, não estão nem aí, saem com a roupa totalmente amassada, não cuidam do cabelo, não cuidam da imagem, né? Que já é outro extremo. A questão, falando aqui da obsessão da imagem perfeita, a gente tem o extremo da obsessão daquelas pessoas que acabam fazendo cirurgias plásticas ao extremo, acabam mudando a fisionomia, elas se olham no espelho e não se enxergam mais como eram antes, que é o caso do Kim Humano, a gente citou aqui. O caso da Gretchen também, que fizeram inúmeras cirurgias em busca do quê?
da imagem perfeita. E acaba sendo uma obsessão da imagem perfeita, né? Assim como tem outros casos aí de pessoas que não estão nem aí para a imagem, saem com o cabelo de qualquer jeito. Sabe aquelas pessoas que não têm autoestima, né? Que tanto faz, tanto fez. Se a roupa estiver suja, tanto faz. Os adolescentes usam a imagem perfeita para poder chamar a atenção dos pais. Aquele adolescente que quer chamar a atenção, o que ele começa a fazer? Começa a raspar o cabelo, principalmente a menina que tem o cabelo grande, às vezes tem um cabelo bonito, todo mundo elogia. Eles nomeiam aquilo como imagem perfeita. Exatamente, ele nomeia como imagem perfeita. Ele usa a imagem para poder chamar a atenção. O que ele vai fazer? Ela vai raspar o cabelo, ela vai pintar o cabelo, ela vai botar um piercing, ela vai botar algo que sabe que os pais não vão gostar. Ela vai começar a se vestir de maneira diferente, ela vai começar a falar de maneira diferente, a se comportar de maneira diferente, a de repente andar com amizades que não são tão boas influências. Então olha só como é importante isso que a gente está falando aqui, essa conexão, essa observação. Quando você lida numa esfera muito menor, olha só quando você está ganhando preparo para evitar que isso aconteça na vida do seu filho. Que é muito pior, os gatos, pelo menos eles ficam assim a vida inteira. Nossos gatos são bebezinhos, são mais agitados, eles fazem mais ou menos aquelas fases dos nossos filhos ali, adolescência, adulto, mas ele fica sempre pequenininho, ele não vai mudar aquilo. Os nossos filhos não, eles mudam bastante. Os nossos filhos, quando crianças, são um, quando adolescentes são outros, quando viram adultos são outros. São várias personalidades. É como se fossem outras pessoas. Ele vai evoluindo. E a carga de informação que ele vai recebendo da sociedade é importante. Então, por isso, nem sempre a gente tem tempo suficiente para fazer a influência como a gente quer. Então, quando você aprende a influenciar seu gato, que é um animal que tem a sua personalidade, o Merico aqui querendo abrir a janela para ir lá para fora. Então, quando você aprende isso nos gatos, você aplica essa ferramenta neles, você está aprendendo, você está ganhando musculatura para você aprender os seus filhos, para você lidar. Por que a gente fala aqui da importância de você praticar a atitude do seu gato quando ele faz um cocô fora do lugar, derruba alguma coisa em cima da mesa, ele está mostrando ali uma rebeldia, vamos dizer assim. É para quando você tiver seu filho adolescente, você saber lidar com esse comportamento quando ele estiver agindo da mesma maneira. Então você não vai simplesmente dizer um não para ele, brigar com ele, discutir, e ele vai se trancar dentro do quarto, não vai ficar falando com você a semana inteira, e vai para a rua dar ouvido para outras pessoas. Você vai saber lidar com aquele comportamento. Por quê? Porque você já soube respeitar esse tipo de comportamento com o seu gato. Que era muito mais fácil também você gritar com o seu gato, berrar, não pode, tira daí, pega pelo pescoço, joga no chão, bate, joga água, como muita gente faz, spray de alguma coisa para poder afastar. Então, esse tipo de comportamento autoritário não funciona muito com os animais, você vai criar, pode até funcionar, mas funciona na base do medo. É o adestramento, é aquilo que a gente fala aqui. A gente aqui não está falando sobre adestramento. A gente não gosta de adestramento, não está aqui julgando se é melhor ou se é pior. O nosso entendimento é pior, porque a gente quer um relacionamento saudável. É uma troca. Eu não posso ter um relacionamento saudável com um outro ser vivo que ele faz exatamente aquilo que eu mando. Então ele está sendo um escravo, está sendo uma marionete. Então não é por aí que eu quero. Eu quero um ser que esteja na mesma sintonia que a minha, mas que tenha a certa individualidade dele. A gente já priva ele de muita coisa. Né? Em nome, olha só quanta coisa a gente priva os nossos gatos, por exemplo. A gente castra. Então muitas vezes eles não têm a oportunidade de exercitar todas as suas ferramentas da vida deles, de procriar, de se relacionar com uma fêmea ou com um macho, porque a gente castra. Mas a gente castra para quê? Para poder conter um pouco esse instinto deles, para eles poderem ficar um pouco mais dentro de casa. E, consequentemente, ficando mais dentro de casa, eles conseguem eles ficam mais protegidos. Muitos gatos que têm o hábito de ir para a rua, geralmente morrem como? Morrem atropelados na rua. Porque por mais que eles sejam ágeis, rápidos, não é sempre que vai ser assim. Um dia não vai estar bom, um dia não vai estar rápido demais, um dia alguma coisa pode acontecer e acontece um acidente. E a caça também impede de filhotes estarem aí, né? Abandonados. Exatamente. Quando você caça, você impede exatamente de ter essa ninhada na rua, de ter essa reprodução desenfreada. Infelizmente, a nossa sociedade não comporta isso, né? Então, é difícil, acaba sendo pior. Então, a gente, para fazer algo melhor para ele, a gente priva já alguma coisa. Então, você já imagina, a gente já priva de muita coisa. A gente vai privar de tudo?
vai andar dentro de casa na base do chicote, na base do spray de água, não pode, estão aqui, não fica aí e tal, gritando, fez cocô, esfrega a cara, não pode, isso não funciona, e isso não funciona com seres humanos também. Se você tiver esse tipo de relacionamento com seus filhos, você não vai construir um relacionamento saudável com seus filhos. Então você não vai conseguir ter uma vida extraordinária, não vai poder ser um ser humano de alta performance. Por quê? Porque você não vai desenvolver sua família. A gente, individualmente, a gente pode ir até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E isso é importante. Então os pais, se querem ter uma qualidade de vida melhor para a família, tem que construir isso nos seus filhos, porque os seus filhos, quando crescerem, quando estudarem e vão desenvolver, vão puxar a família para um nível melhor, para um nível maior. Agora, quando você não consegue fazer essa conexão com o seu filho, o que vai acontecer? O seu filho tem que começar tudo de novo. Então, a gente está sempre no mesmo patamar, a gente nunca melhora, a sociedade está sempre ruim, como a gente vê por aí, porque a gente não consegue ter essa conexão familiar. Essa conexão familiar está sempre sendo cortada. Então é por isso que a gente tem que trazer essas informações para você. Para dizer sempre o quê? Conexão felina. E trazer um link sempre de comportamento do seu gato com o comportamento humano. Para mostrar para vocês que tem muita similaridade. Enquanto a gente aprende, Enquanto a gente aprende. Então a gente aprendendo e desenvolvendo esse tipo de técnicas, essas personalidades, a gente vai ter uma melhorada na qualidade de vida. Isso é importante. E essa questão também da obsessão pela imagem, a gente tem aí vários gatinhos mutilados, que perderam o olho, que perderam a pata, vários animais dessa forma, e nenhum deles ficam se contestando porque a pessoa é imperfeito, ou fulano tem ou não tem, que a gente fala a história do patinho feio, né? Os animais eles não são assim, eles não ficam preocupados com a imagem perfeita. O exemplo do gato, ele só tem o autocuidado, que é o que todos nós temos que ter. Sim. O autocuidado é lavar o cabelo, é se pentear, é se arrumar para sair, né? Mas não chegar no extremo de ao ponto de se mutilar para poder ficar aí, se encaixar na imagem perfeita. Todos nós somos perfeitos aos olhos de Deus. A gente observando os animais, a gente aprende muito mesmo. Ele só se cuida, o gato ele se lambe, ele se limpa, a gente não pode deixar os peitinhos deles desalinhados, que eles vão lá e penteiam na mesma hora, alinham na mesma hora, e não estão nem aí se eles são brancos, se eles são pretos, se eles são amarelo com branco, ou se eles são marrom, cinza, ou se tem um olho de uma cor, o olho de outra, eles não estão nem aí. Se não tem pelo, eles não estão nem aí. Se eles são assim, se eles não estão nem aí. E eu acho, e a gente está aqui para trazer para vocês alcançarem o equilíbrio também. Estejam nem aí. Porque meu cabelo é de tal forma, eu gostaria que meu cabelo fosse de outra forma. Você nasceu assim. Cuide-se, ele é lindo do jeito que ele é. Né? Não fica tentando chegar na imagem perfeita, porque a imagem perfeita não existe. Aquela obsessão, esquece se você tem, sabe por quê? Porque você vai entrar só numa neura. Você vai entrar numa neura, você vai se adoecer e não vai chegar onde você quer. Não vai ter uma qualidade de vida, não vai ser feliz. Então, se hoje você fica vendo aquelas mulheres lindas e maravilhosas na internet, beleza, elas são lindas, mas elas tiveram todo um sacrifício por trás, fizeram inúmeras cirurgia. Ou existem pessoas também muito bem malhadas, né, que gostam, praticam esporte, que também é uma forma de ocupar a mente, né? E você tem que se aceitar do jeito que você é, assim como os animais, eles se aceitam do jeito que eles são. Não ficam questionando porque tá assim, porque tá assado, porque tá gordinho, como o Nonô que tá aqui pertinho da gente, se você tá magro demais, né? Eles têm o autocuidado, eles têm a autoestima, e é isso que a gente vem trazer para vocês. Observe mais a natureza, se conecte mais com a natureza e principalmente com o seu gato, quanto você vai aprender. Então não seja obcecado pela imagem perfeita e também não seja totalmente desleixado pela imagem, porque a gente precisa de uma boa aparência também no dia a dia para a gente se relacionar com outras pessoas, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja numa igreja, seja num culto. A gente precisa se relacionar com as outras pessoas, então a gente tem que ter pelo menos no mínimo autocuidado. Mas jamais a obsessão pela imagem perfeita e nem aquele desleixo, né, ao ponto de não se cuidar, ao ponto de não tomar um banho, de sair cheiroso,
aquela autoestima toda, né? Vamos ser como os animais, vamos aprender com eles, né? Exatamente. Seja perfeito do jeitinho que você é, se aceite do jeitinho que você é, só sempre tenha o seu autocuidado, cuide-se. Se a academia te faz bem, vá à academia, vai te fazer bem para a sua mente, fazer bem para o seu corpo, para a sua saúde. Ah, mas eu gosto de lutar jiu-jitsu. Vá, arruma um tempinho, arruma um jeitinho, vai lutar jiu-jitsu, vai cuidar de você, que é uma forma também de você ter o seu autocuidado, né? Sim. E ocupar a sua mente, gente. Muitas pessoas hoje estão tendo muita crise de ansiedade, crise do pânico. Claro, a gente teve um ano difícil, né? O ano passado foi um ano difícil. Mas senta um pouquinho, observe a natureza, observe os animais e aprenda com eles. Seja perfeito do jeitinho que você é e que você vai se tornar um ser humano de alta performance. Conecte sempre com a natureza, conecte sempre com o seu animalzinho. A gente fala dos gatos, que é o que a gente tem, né? Isso. Os gatos, muitas pessoas têm papagaio, tem cachorro. Conecte com seus animais, aprenda com eles e seja sim um ser humano de alta performance. A gente já chegou aqui, né, Ítalo? Quase uma hora de programa, a gente falou bastante aqui hoje. Gente, obrigada, viu, por terem participado. Eu sei que muitas pessoas não conseguem participar nesse horário, mas depois é só assistir lá, que a gente vai deixar gravado, seja no Instagram, que é Manolo_Manolim, seja no YouTube, que é Manolo Gato. Quem puder, compartilhe, por favor. Vamos alcançar o maior número de gente conectada aí com a natureza, conectada com seus felinos e sendo um ser humano de alta performance, que é isso que a gente busca, né? Quanto mais evoluído a gente estiver, mais bem a gente vai estar conosco e melhor a gente vai estar ajudando mais pessoas a evoluírem também. Esse é o nosso propósito aqui. E principalmente, quanto mais gatinhos adotados, mais pessoas gostando de gatos, nossa, a gente vai alcançar aí um ápice, né? Exatamente. De gatinhos sendo resgatados, de pessoas vendo o quão é valioso ter um gato, o quão é valioso você fazer bem para um ser e que teoricamente você acaba fazendo bem para você também. Com certeza. Gente, muito obrigada a quem participou. Tenha uma boa noite. A gente está aqui toda segunda, quarta e sexta. Amanhã cedo já tem um bom dia peixual, que vocês adoram. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Ele vai se despedindo aqui. Nono tá aqui. Firme e forte participando da live. É nosso primogênito. O Chimiguinho tá aqui em cima. Né, Chimigo? Dá um oi pro pessoal, meu filho. E para variar, né, menino, que mais estão ali esse tempo todo mordendo o outro, brincando, se enrolando, pintando. Os dois estão pintando mesmo. Sei como é que eles roubaram o tripé aqui no celular. Correndo para lá e para cá, desse jeito. Gente, muito obrigada. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Beijo, fico com Deus. Boa noite, Vilma. Beijão. Obrigada por ter participado. Um abraço para todos aí. Obrigado pela presença. Tchau. Vou lá desligar.